cara dele disse machista. Aí, tá Ah, que machista. legal. A hora que eu fui conectar a bateria do meu computador, o negócio começa a gravar. Ó, vocês da gravação, espera aí, tá? Espera aí, é o seguinte, ó, hoje, vocês vão ver o título da aula, porque tá no YouTube, né? A gente vai terminar de ver o fascismo, e aí vai ver o nazismo. Então, hoje a gente vai acabar esses caras. Se Deus quiser. Se tudo der certo. Mas, enfim, pronto. Acho que agora deu certo. Tá tudo bem? Tá todo mundo vivo? Então, tá bom. Agora a gente vai começar de verdade. Gente, a gente terminou nesse slide da última aula, se eu não me engano. Foi nesse mesmo? Foi, né? A gente Eu acho que terminou sim, aqui, eu acho que foi sim. falando da tomada do poder. Foi aqui mesmo. Então, vamos lá. Recapitulando o que aconteceu no último slide, na nossa última aula, onde a gente parou, Benito Mussolini assume o poder da Itália, faz a marcha sobre Roma, o Emanuel III, rei da Itália, pressionado, nomeia ele como primeiro-ministro, e aí depois ele faz um monte de maracutaia lá para perseguir os outros partidos, os opositores, para aparelhar o legislativo, e ele acaba usurpando os três poderes. Benito Mussolini se proclama Duce da Itália, o líder e tudo mais. E aí eu coloquei essa imagem para vocês verem, aí, essa imagem não, essa frase para vocês verem, que é I Duce ha sempre ragione, que é tipo, o Duce sempre tem razão, traduzindo do italiano. Então agora, esses dois últimos slides, a gente vai ver um pouquinho de como funcionava o fascismo do Benito Mussolini, agora que ele tinha poder total, agora que ele está controlando o executivo, o legislativo e o judiciário. E a gente também vai ver um pouquinho do que ele fez na economia, para a Itália em si, tá bom? Peraí que entrou gente na aula. Então é o seguinte, ele já... ele ainda não tinha virado Duce, noiei. Agora ele vai virar Duce, gente, desculpa. Me empolguei aqui, foi mal. Aqui ele só virou primeiro-ministro, tá? Olha só, em 1924, depois que o Benito Mussolini ele tomou posse enquanto primeiro-ministro, quando o Vítor Emanuel nomeou ele para esse cargo, aconteceram eleições para o parlamento italiano, como sempre aconteciam. E nessas eleições, especificamente, os fascistas obtiveram 65% das cadeiras do parlamento. Ou seja, eles não só eram maioria, como eram maioria absoluta, no sentido que, lembra quando os socialistas ganharam as eleições, que eles ficaram com só 32% e mesmo assim já eram maioria? Eles eram os mais numerosos. Só que para eles governarem, eles iam ter que fazer coalizão com outros partidos, com o Partido Liberal, com o Partido Católico ou qualquer coisa desse tipo. Os fascistas não. Olha só, 65%. É muito mais de 50%. Então, qualquer medida que os fascistas quisessem aprovar, não ia ter que passar pelo crivo de nenhum outro partido. Eles não iam ter que se aliar à oposição ou a pessoas que não estão tão alinhados assim com eles. E é óbvio que, 65% é um número bem grande. Então, essas eleições têm muitos indícios de fraude, tá? Provavelmente foi fraudada, foi um negócio na maracutaia, mas tudo bem. E aí, tipo assim, nesse cenário, tava todo mundo fudido, sabe? Principalmente os socialistas, eles estavam indignados com tudo o que estava acontecendo. A democracia italiana estava morrendo, eles estavam sendo perseguidos, eles apanhavam na rua e qualquer coisa assim. Não só os socialistas, mas principalmente eles. Então, o Giacomo Matteotti, que era um líder socialista muito importante da Itália, ele fez um discurso, super emocionado no parlamento, falando de como eles estavam sendo perseguidos, de como isso era errado, de como o fascismo poderia ser perigoso para a Itália. E o que acontece com ele? Ele é assassinado. Morre, morto, sumiu, deram baixa no coitado. Os fascistas pegaram ele, os camisas negras pegaram ele, cortaram o maluco. E aí é o seguinte, depois que ele foi assassinado, que esse líder socialista, ele morreu, aí sim teve uma reação mais expressiva do parlamento. Os parlamentares falavam, opa, pera lá, a gente queria que você batesse nos socialistas, a gente queria que você tirasse eles do poder. Eles já saíram do poder. Chega, tá bom? Fascismo, Mussolini, calma, respira, tá tudo bem, você não precisa ser violento desse jeito, mas é óbvio que o Mussolini cagou e andou para isso. Então, alguns parlamentares reagiram contra a violência fascista, principalmente depois da morte do Giacomo Matteotti. E aí, o que o Mussolini faz? Ele fala, olha só, rei Emanuel III, olha, o parlamento está muito insubordinado a mim, esse parlamento aí está muito, muito difícil, está muito complicado de lidar, vou fechar. E ele fechou o parlamento por alguns meses. Todos os políticos que foram contra o fascismo, que lutaram contra, que falaram, olha, isso aí tá
além dos limites, foram perseguidos, tá? E aí perseguidos, entendam, presos, exilados ou mortos, tá? Então tava aparelhando bonitinho o negócio. A liberdade de imprensa na Itália, a liberdade de expressão, por motivos óbvios, já estava sendo cerceada fazia muito tempo, tá? O direito italiano... Tem gente tentando entrar na aula, na sala. Tá mesmo? Nossa, desculpa, gente, peraí. Nossa, é verdade. Desculpa, gente, na moral, às vezes não faz barulhinho, não sei o que acontece. Ah, agora fez. Aí, bravo. Mussolini abole a liberdade de imprensa, os grandes jornais socialistas, liberais, eles são perseguidos, as sedes deles são destruídas e acabou. Acabou aqui, transparência dentro do governo, morre aí. O direito italiano, ele é alterado, tá? São criados alguns tribunais que eles são feitos por fascistas, entendeu? Eles são compostos só por fascistas. Além disso, o Mussolini, ele cria uma polícia secreta, que é a OVRA, que é tipo assim, Organização de Vigilância contra Regimes Antifascistas, ou alguma coisa assim, eu não lembro agora o termo certinho. É como se fosse a Gestapo, gente, o FBI, a KGB, só que era especificamente para grupos antifascistas, como o próprio nome diz. E, por fim, ele acaba cortando o multipartidarismo pela raiz. Então, vamos aqui, ó, vamos aqui recapitular tudo que aconteceu. Ó, Vítor Emanuel III convida Mussolini para ser primeiro-ministro. Gente, primeiro-ministro é o chefe do executivo de um país, tá? Ele está à frente do poder executivo. O parlamento, qualquer parlamento, o Senado no Brasil, a House of the Lords na Inglaterra, qualquer coisa assim, representa o legislativo, tá? E aí o que o Mussolini faz? Ele fecha esse parlamento. Depois ele reabre o parlamento? Ele reabre. Só que esse parlamento estava com a maioria fascista e toda a oposição verdadeira ao regime tinha sido perseguida. Além disso, depois de um tempo, o Mussolini ele acaba com esse negócio de multipartidarismo. Agora só tem o partido fascista. Ou seja, o parlamento estava na mão dele. O legislativo foi pro saco. E aí o judiciário, igual eu acabei de falar para vocês, você tinha tribunais compostos única e exclusivamente por membros do partido fascista, por gente que estava compactuado com essas ideias. E é óbvio que eles iam ser tendenciosos no julgamento deles. Então, o legislativo foi pra merda. O Mussolini, ele pega os três poderes para si. Ele concentra tudo, tanto executivo, quanto legislativo e judiciário. E aí, meu irmão, não tem nada que pare ele. Aconteceu, o cara é um ditador pleno, ele se declara Duce da Itália. Que é um título que é nobre, é de nobreza. Pode ser traduzido como líder, mas pode ser duque também, entendeu? Tipo, era um título mais antigo na Itália, sabe? Era uma coisa mais prestigiosa. Era tanto um elogio, tipo, olha, esse cara é um duce, é um líder, mas também é uma coisa mais, tipo, desse negócio de riqueza e tal. O Vítor Emanuel III, por exemplo, ele era duce da Itália. Então era um título nobre também. O cara foi esperto de pegar esse títulozinho. E aí, acabou. Não tem o que fazer, o cara assumiu o poder completamente. E aí vem a frasezinha que eu coloquei para vocês. Essa frase realmente era usada em propaganda fascista. E Duce ha sempre ragione. O Duce sempre tem razão. Você não questiona ele, até porque não tem meios para você questionar ele. Porque não tem outros partidos, senão o fascista, que você pode se aliar. Se você fazer na ilegalidade, adivinha, a OVRA, que é a polícia secreta, vai colar na sua casa, vai te descer a porrada e você vai ser preso, ou exilado, ou morto. Então obedece o Duce. Melhor para você. Estão no poder, definitivamente. E agora os fascistas podem aprovar as medidas que eles quiserem. E é exatamente isso que eles vão fazer. Não é que antes eles não tivessem aprovado algumas, mas agora eles não têm que dar satisfação para ninguém. Então eles só vão fazer o que eles querem. Primeira coisa importante que os fascistas fazem pós proclamação do Mussolini Duce. Eles aprovam a Carta del Lavoro. Lavoro é trabalho em italiano, então, tipo, é basicamente a legislação trabalhista da Itália. Então, ela regulamentava todas as relações entre proletários e o Estado e a propriedade privada, ou seja, é basicamente burguês, proletário, Estado, sendo reguladas todas essas relações, tudo que ia acontecer. Essa carta pregava uma ideologia que é específica, olha só, preste atenção,
específica do fascismo italiano. Como a gente vai ver hoje na aula sobre nazismo, todas essas características que eu coloquei aqui para vocês também se aplicam ao nazismo. Essa especificamente que eu coloquei aqui para vocês, não. Não necessariamente, não na mesma intensidade, que é o corporativismo, que, de novo, estava presente dentro da Carta del Lavoro. O que o corporativismo prega? Cooperação, como o próprio nome diz. Então, para essa corrente de pensamento, não tem que ter luta social, não tem que ter essa divisão entre proletários, entre burgueses, entre o Estado, porque todo mundo tem que trabalhar para fazer o país crescer. As diferenças sociais sempre iriam existir. E como sempre iriam existir, mano, você tem que só se aquietar no seu lugar e trabalhar. Trabalhar, cada um faz o que for devido, cada um no seu quadrado, e todo mundo produzindo para que a Itália se tornasse um grande país. Obviamente, nesse sentido, você não vai ter mais reivindicações sociais. As greves foram proibidas, todos os sindicatos ou foram fechados ou foram aparelhados, no sentido que a liderança desses sindicatos foi trocada por fascistas, e eles viram fantoches. Mesmo assim, é importante falar para vocês que a Carta del Lavoro, ela deu algumas seguridades sociais para os trabalhadores italianos. Então, por exemplo, jornada de 8 horas, seguro-desemprego, mais uma cacetada de coisa. Como se fosse a nossa CLT, mas não é. Não é como se fosse, mas não é, tá bom? Então é isso, essa é a Carta del Lavoro. No campo econômico, indo mais para o sentido mais amplo de economia, o regime fascista vai prezar pelo protecionismo, ou seja, a influência estatal na economia, quando o Estado vai lá e mexe e coloca a tributação e faz o que ele bem entender. E vai investir muito em indústria pesada e bélica. Por quê? Porque gera bastante emprego, porque a Itália vai depois entrar, né, na crise de 29, e esse tipo de coisa gera muito emprego, emprega muita população, e outra, né, vocês verem, o fascismo, ele prega muito pelo militarismo, então é óbvio que a indústria bélica ia ser alimentada. Uma coisa importante, vocês têm que saber, a propriedade privada não foi abolida. Então você, amiguinho, que fala que o fascismo e o socialismo são irmãos gêmeos, ou qualquer coisa desse tipo, pelo amor de Deus, não, tá bom? O Estado intervia na economia sim, mas a propriedade privada nunca foi abolida, tá bom? Então, indústria ainda era de conglomerados ou qualquer coisa assim, tá? Peraí que entrou gente na aula. E, por fim, a última coisinha que eu quero falar para vocês, que foi importante, que o Mussolini fez, eu já disse isso, inclusive, em outra aula. Qual que foi a aula mesmo? Tratado de Latrão. Foi na unificação italiana. Que é o seguinte, gente, para a Itália se unificar, eu não sei se vocês lembram, tinha um território no centro do país que chamava Estados Pontifícios, que eram da igreja. E o Vítor Emanuel II, que foi o cara que unificou a Itália, ele tomou esse lugar à força. Então ele só pegou para ele e aí, olha só, agora é da Itália, não é mais da igreja. E aí é óbvio, o Papa fica puto e tudo mais, não reconhece o Estado italiano como legítimo, e aí tem sempre uma treta, uma briga, olha, briga antiga. Quem vai resolver isso vai ser o Mussolini, justamente porque ele via que se ele agradasse a igreja, ela ia ser conivente com tudo que estava acontecendo. E foi isso que ele fez. Foi uma sacada muito boa dele. Ele faz o Tratado de Latrão e resolve o que a gente chama da questão romana. Questão romana que é justamente essa merda de o Papa fala que o Estado Pontifício é dele, aí a Itália fala que é dela, e aí o Papa não reconhece o Estado italiano, e essa treta longa aí. O que acontece? O Bento XV, que era até então Papa da Igreja Católica, ele morre, e no lugar dele entra o Pio XI, que é esse homem com esse chapéu ridículo que vocês estão vendo aqui. Mas enfim, o Pio XI, ele era conhecido por ser extremamente conservador e principalmente anticomunista. E olha só que coincidência, gente. Olha como o mundo é um lugar maluco. O Benito Mussolini, ele era conhecido por, ser extremamente conservador e anticomunista. Então foi um amor à primeira vista. Mussolini, ele viu esse viés mais do Papa e ele falou, vou me aproveitar disso. E aí ele resolve essa questão. É criado o Estado do Vaticano, que existe até hoje, que é sediado na cidade de Roma. Não é um Estado completamente independente da Itália, mas o Papa tem muito poder. Então ele agrada, né, o senhor aí, né, o Pio XI, e a Igreja Católica,
pelos próximos anos, vai ficar quietinha em relação tanto ao fascismo quanto ao nazismo. E a aula acabou, gente. Se tiverem alguma última dúvida antes de fascismo italiano, falem agora, ou calem-se não para sempre, porque tá tudo bem. Mas, enfim. O Léo perguntou, o que é OVRA, Edu? OVRA é uma polícia secreta fascista. Então, tipo assim, é igual eu falei para vocês, é como se fosse a KGB, é como se fosse a Gestapo, era uma polícia especializada a perseguir opositores do regime fascista. Era organização de vigilância do... Porra, eu vou colocar aqui, peraí, OVRA. Oh, meu Deus, não é óbvio, não, é OVRA. Organização pela Vigilância e la Repressão del Antifascismo. Organização pela Vigilância e Repressão do Antifascismo. Ou seja, se você é socialista, a obra vai te pegar. Se você é liberal e está indo contra o ideal fascista, a obra vai te pegar. É esse tipo de coisa, entendeu? Mais alguma última dúvida, gente? Oi, Léo, pode falar. Eu tô com uma dúvida. Não é dúvida, na verdade, acho que eu acabei não pegando. A parte do judiciário, como o Mussolini conseguiu concentrar o poder para ele, que você tinha falado? Ele criou tribunais próprios, tipo assim, tinham assembleias que julgavam crimes e os membros dessas assembleias eram todos fascistas. Então é óbvio que o julgamento deles ia ser imparcial, porque tudo fascista, né? Se um socialista fosse lá e fosse julgado, não tinha que fazer. Entendeu? Sim, beleza, valeu. Então, gente, se não tiver mais nada, a gente vai para nazismo agora, Nazi. Tá tudo bem? 1, 2, Yes. 3. Tá bom, gente, vamos lá, então. Peraí, deixa eu fechar o fascismo aqui, fechar o Mussolini, e agora a gente vai pro Adolfinho. Ô, gente, é o mesmo esquema, literalmente, é muito parecido, tá bom? Vocês vão olhar o nazismo italiano, vai ter um puta de um déjà vu, porque realmente é muito similar, tá? As coisas são bem parecidinhas, é bem alinhado. A aula do nazismo tá literalmente divididinha, igualzinha à aula do fascismo. Então, primeiro eu vou falar do pós-guerra da Alemanha, depois eu vou falar do Adolf Hitler, aí eu vou falar das características do nazismo, da ascensão do nazismo e da consolidação do Terceiro Reich. A mesma coisa, igualzinho. Então não estranhe, tudo bem? Gente, então vamos lá. Grande história, que eu sempre conto toda a aula para vocês, e vocês já devem estar de saco cheio. Como é que a Alemanha termina a Primeira Guerra? Fudida, destruída. Não fisicamente, porque lembrem-se, e isso é muito importante para essa aula, a Alemanha, enquanto país, nunca foi invadida. Quando o Kaiser assina o Armistício de Compiègne, as tropas alemãs estavam na França ainda, não tinham recuado. Então, toda a estrutura germânica, fisicamente, estava intacta. Mas a economia, como a gente sabe, se fudeu. Então, com o fim da Primeira Guerra, o Império Alemão se desintegra, ele perde um monte de terras, colônias na África, que ele tinha conquistado, na Ásia, e territórios, por exemplo, que ele tinha anexado ao longo da guerra, como na Rússia. Tá? O Kaiser renuncia, ele é deposto, e é fundada a República de Weimar, que tem esse nome porque o tratado que criou essa república foi assinado na cidade de Weimar, na Alemanha. E é literalmente isso, gente. Muda de regime completamente. Antes era um império, uma monarquia, agora é uma republiquinha. Mas não só isso aconteceu com a Alemanha pós Primeira Guerra. Ela também teve que assinar outra coisa, outra merda muito maior, que foi o Tratado de Versalhes. E o que dizia o Tratado de Versalhes? Vocês estão carecas de saber que a Alemanha era a única culpada pela Primeira Guerra Mundial, e sendo a única culpada, ela tinha que pagar uma cacetada de indenização para os países vencedores. E era uma quantidade astronômica, gigantesca, que ela não tinha condições de pagar diretamente. Além disso, o exército alemão ficou limitado na quantidade de homens que ele podia ter, no contingente, que era aproximadamente 100 mil soldados na ativa. Olha só, quando a gente lê isso, a gente pensa que é pouca coisa, e realmente é pouca coisa. Mas, assim, tinha alguns jeitos que, durante a República de Weimar, os alemães eles conseguiam burlar essas coisas. Assim, você podia ter 100 mil pessoas na ativa ao mesmo tempo.
Só que você podia, tipo assim, ficar mandando 100 mil para casa, aí contratando 100 mil, e, tipo assim, você podia treinar bastante tropas, você podia ter um exército, tipo assim, virtualmente grande, só que você só podia ter 100 mil na ativa ao mesmo tempo. Mas não é que, tipo assim, você só tivesse treinamento para esses 100 mil, armamento para esses 100 mil. Não era assim que funcionava, tá bom? Só para deixar as coisas claras aqui. Mas, enfim, gente, com essa crise que a Alemanha tem, né, do Tratado de Versalhes, que a economia dela sai destruída e tudo mais, o país entra numa puta, numa recessão, e estando na recessão, né, isso dá muita margem para o surgimento, para a consolidação dos movimentos socialistas, como a gente viu na Rússia, como a gente viu na Itália. Lembrem que a Itália, né, os partidos socialistas ganhou as eleições. A mesma coisa na Alemanha, gente. O país estava em crise, a Revolução Russa tinha acabado de acontecer, e todo mundo na Europa estava vendo a Revolução Bolchevique ou com bons olhos ou com maus olhos. Mas, de qualquer maneira, estava vendo que ela ia se espalhar. Essa era a crença na Europa naquela época, que o marxismo ele ia acabar se espalhando e ele era adversário legítimo do capitalismo. Tá? Então, isso é importante. Então, em 1917, no mesmo ano que acontece a Revolução Russa, os alemães fundam a Liga Espartaquista. Gente, presta atenção. Espartaquista por causa do Spartacus, aquela figura, não mitológica, porque ele realmente existiu, mas aquela figura romana, gente. Vocês têm que lembrar agora, porque realmente é bem antiga essa aula. Foi tipo nossa terceira aula, eu acho, mas enfim. Spartacus foi um cara que ele era escravo, ele era gladiador, ele estava lá, fudido, na mão de um Dominus, e ele faz toda uma revolução, ele junta uma revolta de escravos e tenta peitar o Império Romano. Deu errado, mas o movimento foi muito grande, o movimento foi legítimo, e ele vai ser visto como uma figura importante, como uma figura que luta contra a opressão. Então, a figura dele vai ser muito exaltada na Alemanha nesse período. E a própria Liga Espartaquista, que é composta por socialistas, depois vai dar origem ao Partido Comunista Alemão. E eles vão ficar só parados no campo das ideias, vamos discutir coisas e tudo mais. Não. Partido Comunista Alemão era ativo, eles vão tentar tomar o poder em duas ocasiões. A primeira em 1919, quando teve uma tentativa de revolução em Berlim, liderada por duas pessoas que vocês não necessariamente precisam decorar os nomes, tá? A Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht. Não sei falar o nome dele, mas tá aí para vocês. Eles tentam tomar Berlim e instaurar um regime socialista na cidade. Durou um tempinho, tá? Além dessa revolução, também teve a fundação da República Socialista da Baviera. Gente, Baviera é uma região da Itália. Da Itália não, meu Deus do céu. Da Alemanha, tudo bem? Ela durou de 1918 até 1919 e ela foi fundada por Ernst Toller. Então, a Alemanha, ela tinha um campo, um terreno muito fértil para o socialismo. Por quê? Porque era um país com uma classe trabalhadora muito expressiva. A Alemanha era um país industrializado, diferentemente da Rússia, né, que era mais agrário. Então, tinha campo para isso acontecer. Tinham pessoas para estruturarem isso. E tinha muita gente interessada e ligada em comunismo na Alemanha. Só que essas pessoas, obviamente, não estavam à frente do governo. Elas não compunham os grandes cargos públicos. Quem administrava o país eram as elites tradicionais da Alemanha. E essas elites eram agrárias, eram burguesas. Então, esse povinho aí, privilegiado, com medo de que realmente essa tomada de poder socialista se efetivasse, ela se une com o governo da Alemanha para massacrar esses movimentos. E aí eles contratam milícia, contratam veterano de guerra para descer a porrada nesses caras. E foi reprimido com muita violência, viu, gente? A Rosa Luxemburgo, todos esses líderes aí foram mortos, tá? Que eu falei para vocês. Porém, mesmo que eles tivessem conseguido conter o avanço socialista, a instabilidade política da Alemanha, ela vai perdurar. E o movimento socialista, por mais que depois de um tempo ele caia na ilegalidade, ele nunca vai desaparecer, tá? Isso é bem importante. Então, gente, é isso que vocês têm que saber. Pós-guerra da Alemanha, como ela estava fodida, economia devastada, o povo passando necessidade e devendo até a alma para as potências vencedoras, para a Inglaterra, para a França e tudo mais. Nesse cenário de instabilidade,
o país fica fértil para que movimentos socialistas mais radicais eles se alastrem na nação. Por quê? Porque a Alemanha era um país tradicionalmente muito industrializado e com um proletariado muito ativo. Eles tentam tomar o poder, não conseguem, são massacrados pelas elites tradicionais alemãs. Só que, por mais que eles tenham sido reprimidos, o socialismo nunca vai deixar de ser uma coisa importante na Alemanha, tá? Isso é bem só para vocês se conceituarem aí, tá bom? Então é isso. E vamos falar um pouquinho mais sobre a economia da Alemanha, que a gente falou, ela está destruída, mas o quão destruída ela está? Agora vocês vão entender que realmente não é uma coisa que não tem noção pra gente. Olha só, Tratado de Versalhes limitou o tamanho do exército da Alemanha, fez ela pagar um monte de indenização, e, além disso, ela obrigou o país a devolver algumas terras que ela tinha conquistado, que ele tinha conquistado. Então, por exemplo, colônia na África, Camarões, devolveu. Algumas cidades na China, teve que devolver. E, principalmente, isso foi coisa dos franceses, devolveu o território da Alsácia-Lorena, que a França estava puta desde sei lá quando, que a Alemanha tinha tomado isso dela. E essa era uma região muito lucrativa, muito importante para a economia alemã. Era um parque industrial muito forte. Então, a perda da Alsácia-Lorena vai foder um pouquinho a economia da Alemanha. Esses territórios que eram lucrativos vão afetar o campo econômico alemão. E, gente, o Tratado de Versalhes era pesado. Mas não era que ele era pesado, ele era impossível de ser pago. A Alemanha simplesmente não conseguia pagar o Tratado de Versalhes, não dava. Não, era impossível. Toda a produção do parque industrial alemão, que até o que eu falei para vocês, estava intacto. Não, tipo, a Alemanha não foi invadida, as indústrias não foram destruídas, diferentemente da França, da Rússia e companhia. Estava tudo preservadinho lá. Toda a produção da Alemanha era voltada para o mercado externo e não para o interno. Então, o país, ele não investia em si mesmo. Ele não existia. Tudo que a Alemanha produzia, sem exceção, era voltada para o mercado externo. Por quê? Porque ela tinha que pagar essas dívidas de algum jeito. E mesmo com isso, mesmo sendo xiita desse jeito, mesmo sendo extremista a esse ponto, ela ainda não conseguia pagar. Porque o Tratado de Versalhes era uma aberração, era muito desproporcional. E aí, a Alemanha começou a ficar inadimplente, começou a não pagar, começou a não pagar, começou a não pagar. E aí, em 1923, para tentar obrigar a Alemanha a pagar essas indenizações, a França e a Bélgica, elas invadem uma parte da Alemanha. Elas invadem o Vale do Rio Ruhr. Vocês podem ver aí no mapinha depois, se vocês quiserem. Basicamente é o seguinte, a França fala, a Alemanha, caloteira, filha da puta, não tá me pagando as coisas, vou invadir ela, vou botar pressão para que ela me pague. E aí, a Alemanha e a Bélgica invadem essa região. E o Vale do Rio Ruhr, ele era muito rico em carvão, ferro, e era uma importante zona industrial. E aí, gente, o que acontece? A Alemanha, óbvio, fica puta com isso. Fica puta que a França invadiu as terras dela. Só que ela não podia fazer nada. Ela não podia peitar a França diretamente. O Estado alemão não podia ir lá e mandar o exército e falar, França, saia daqui agora. Porque ela não tinha força para isso. Se ela fizesse isso, todo mundo ia se unir e ia bater na Alemanha de novo, como tinha sido antes. Então, só que a Alemanha não podia fazer isso. O Estado alemão não podia. Só que os trabalhadores podiam. Então, gente, olha só, uma importante zona industrial. Os trabalhadores alemães dessa terra, os proletários, eles se organizaram contra essa interferência francesa. Então, eles vão organizar greves, vão fazer motim, uma cacetada de coisa. E o governo, na surdina, vai tentar suportar esses manifestantes, vai tentar bancar eles. E como ele bancou? Imprimindo dinheiro. Aí, gente, imprimir dinheiro, não sei se vocês sabem, se você imprime dinheiro sem que a riqueza do seu país cresça, vai gerar um negocinho chamado inflação, que é inclusive o que o Brasil está passando agora. Tá aumentando mais. E, gente, a economia da Alemanha simplesmente não aguenta. Ela quebra completamente. A inflação alemã chega a um ponto, mais ou menos em 1923, que ela aumenta em 33.400% ao ano. Eu vou repetir de novo. A inflação da Alemanha
em determinado ponto, aumentava 33.400% ao ano. Gente, perguntem para os seus pais, como é que foi durante a época lá, 1988, no Brasil, mais ou menos? Como é que foi a inflação? Vocês vão falar que era uma bosta. Por quê? Porque no começo do mês, seu salário comprava X quantidade de coisa, e no final comprava X sobre 2. Por quê? Porque o dinheiro se valorizava, desvalorizava, porque as coisas eram muito difíceis, a inflação era muito alta. Sabe quanto que era a inflação no Brasil nessa época? 100 e pouco%. E já era uma bosta, porque aumentava os preços, tinha que mudar tudo e tudo mais. Da Alemanha, eu não sei se vocês entenderam, era 33.400% por mês. Não dá para acreditar. E aí o que acontece? O marco italiano, marco italiano, por que eu tô com a Itália na cabeça? O marco alemão, que era o dinheiro da Itália, não valia nada. E não valia nada, gente. Vocês devem estar pensando, que noia que você colocou aí nessa imagem. Que porra é essa? Por que você colocou criança na imagem? Por que você colocou esse castelinho de papel? Porque não é papel, isso é dinheiro, irmão. Isso aí é marco alemão, não valia nada. Não valia nada ao ponto que as crianças brincavam com eles, ficava jogado na rua. Se você visse uma nota de marco na rua, você não abaixava para pegar. Sabe por quê? Porque não valia nada, porque estava desvalorizado, porque a inflação estava altíssima. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem a nota de R$ 5, de R$ 10. A nossa maior nota, hoje em dia, é a do Lobo Guará, que é R$ 200, que é feia pra cacete. Sabe qual que era a maior nota de valor do marco nessa época? 100 trilhões de marcos. Um dólar valia 4 trilhões de marco. Esse dinheiro, não tinha mais dinheiro na Alemanha, não existia, estava completamente desvalorizado. E ela só não tinha condições de pagar essas coisas. Ela tentou manter essas greves lá, mas não deu. A economia alemã não suportou, explodiu, quebrou, não tinha mais nada, não existia mais economia na Alemanha. O povo estava passando fome, estava passando necessidade, e é isso, gente, é uma situação de calamidade pública. E aí, a Inglaterra, a França, depois que eles viram essa situação, eles sentaram e refletiram, falaram, não, pera lá, vamos revisar o Tratado de Versalhes. Por quê? Porque realmente foi injusto, foi muito desproporcional, e a Alemanha não vai conseguir pagar ele. Então é melhor que ela pague menos, mas que ela ainda pague. É isso que eles pensaram. Então o Tratado de Versalhes, ele foi revisado um monte de vezes, e cada vez mais as indenizações que a Alemanha tinha que pagar diminuíam. Além disso, a gente viu isso na aula de crise de 29, os Estados Unidos começam a ajudar a Alemanha com o plano Dawes. Então, começam a injetar dinheiro dentro da Alemanha para que ela se reestruture e comece a tocar a economia de novo, e comece a fazer a economia girar. E por um tempo isso dá certo, viu, gente? Depois do plano Dawes, a economia alemã, ela se estabiliza por um tempinho, tá certo? Gente, de pós-guerra, é isso daqui. Alguma dúvida até agora? Edu? Já ouvi dizer que eles queimavam dinheiro para se aquecer, que era melhor do que comprar lenha. Verdade, isso é verdade, cara. É igual o nosso café, cara. Gente, não valia nada, absolutamente nada. As pessoas iam com literalmente um carrinho de dinheiro para comprar pão. É assim, gente, não adiantava você imprimir. Como é que eu posso explicar? Imagina o seguinte: você tem uma nota de R$ 100. Compra, não sei, o que R$ 100 compra hoje em dia? Nem sei, gente. A gente tá muito fodido, puta merda. Sei lá, vamos supor, compra. Porra, minha criatividade tá foda hoje, hein? Ah, não sei, mano. Compra 3 chocolates da Cacau Show. Aí, no mês que vem, não compra mais 3. Não compra nada. Você precisa de R$ 1.000 para comprar. E aí, o que o governo faz? Ele tem que imprimir mais notas, tem que imprimir mais dinheiro. Aí ele começa a fabricar notas de R$ 1.000. Só que depois, essas notas de R$ 1.000 também não conseguem comprar mais nada. Aí imprime 10 mil, 100 mil, 1 milhão. E vai indo, e vai aumentando assim desse jeito. Um negócio inacreditável. Não valia nada, absolutamente nada, gente. É sério, é um negócio bizarro. Então essas notas de baixo valor, que nem era baixo valor, tipo assim, bilhão de marco, o povo tava cagando, cara. O povo pegava, colocava fogo, fazia castelinho, limpava a bunda. Não, tipo, gente, não valia nada, absolutamente nada. Era ridículo desse jeito. Léo, você ia perguntar alguma coisa? O nível aqui tá baixo hoje, gente. Nossa senhora, o nível aqui tá muito baixo. Me perdoem.
Mas sério, alguma dúvida, gente? Tirando essa parte do dinheiro que realmente é importante. Senão a gente continua. Tá bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vamos continuar. Só que essa aula não é sobre só, apenas, a República de Weimar. Ela também é sobre o nazismo. E quando você pensa em nazismo, quem que vem a figura na tua cabeça? Pois é, chegou a hora de falar do ser humano. Gente, vai. Eu dei o background de vocês de como a Alemanha estava, porque isso vai ser fundamental para entender como é que esse filho da puta aí, ele subiu no poder, tá bom? Então, um pouquinho só, vou contar um pouquinho da história do Adolfinho, tá bom? Do Hitler, vamos lá. Ele nasce em 1889, na Áustria, não é alemão de nascença, isso todo mundo sabe, nem vou... Eu não sei qual que é. Eu fico vendo vídeo no YouTube, gente, às vezes de videoaula, e todo mundo fala desse negócio de, olha, você sabia que o Hitler não era alemão? Como se fosse, nossa, não sabia, mas sei lá, todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. É um negócio tão disseminado, eles tratam como uma coisa tão tipo, ó, é segredo, hein? Ó, não conta pra ninguém. Mas o Hitler é austríaco. Ah, é verdade? Sei lá, isso eu acho incrível. E o Hitler, ele não era um membro muito abastado. Ele era de uma família que era de classe média baixa, gente. O pai dele, ele era funcionário público. Ele trabalhava na alfândega lá da cidade que eles moravam, que eu esqueci o nome agora. E assim, o pai dele foi daqueles caras que, tipo assim, subiu na vida. Porque o pai do Hitler era muito pobre mesmo. Aí ele estudou pra cacete, foi lá, passou no concurso público, entrou pra alfândega e conseguiu dar uma vida digna para os filhos. O Hitler não tinha muita mordomia. Ele não era um cara que estudava em Paris, que ia para lá passar as férias ou qualquer coisa assim. Mas ele tinha condições de ter uma educação boa. E o pai do Hitler dá uma educação boa para ele. Ele tem uma educação de base muito forte. Ele estuda em boas escolas alemãs e ele tem um certo nível de conforto. Ainda que ele não tivesse, igual as elites tradicionais alemãs, aquela despreocupação de, olha, eu não preciso trabalhar na minha vida porque o meu pai é latifundiário, porque o meu pai é dono de indústria, e ele é hiper rico. O Hitler não. O Hitler, ele tinha, para ele continuar na vida que ele estava levando, ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que seguir uma carreira estável. E quando ele era pequeno, na escola, ele era um mau aluno, não prestava atenção nas coisas, mas enfim. Só que nas aulas de história, olha que merda, nas aulas de história, ele tinha um professor que ficava torrando o saco, mas que ficava falando desse Império Alemão, do Otto von Bismarck, de como era o Império Grandioso, e o Petit Hitler, o pequeno Hitler, ficava, nossa, que incrível, que maravilhoso, olha só o Bismarck, olha só o grande Império Alemão. E, por outro lado, ele sendo austríaco, e lembrando que nessa época a coroa austríaca estava junto com a húngara, então era o Império Austro-Húngaro, o Hitler não gostava disso, ele via com maus olhos. Por quê? Porque ele olhava o Império Austro-Húngaro e falava, gente, esse império é multiétnico, não pode ser assim, que merda é essa? Olha só, tem húngaro, tem magiar nessa merda, tem eslavo, esse povo aí, nem ariano é. Você já vê que o negócio começa desde a base, irmão. O negócio aqui, a cabecinha do menino, já começa com um parafusinho a menos desde que ele era pequeno. Então ele admirava a Alemanha, porque ele se sentia alemão. Inclusive, a cidade que ele nasce é literalmente na fronteira entre a Áustria e entre a Alemanha. Então, ele admirava o Império Alemão, ele admirava o Otto von Bismarck, enquanto para o Império Austro-Húngaro, aqui para os seis. O Hitler era esse cara. Ele tentou ingressar, quando ele acaba o ginásio, né, na Alemanha, ele tenta ingressar na escola de artes, mas não consegue. Isso frustra ele um pouquinho. Aí ele tenta a escola de arquitetura, também não consegue. E aí fudeu, gente, porque assim, o Hitler não era formado em nada. Ele não conseguiu entrar na universidade. Ele só tinha, o nosso ensino médio. E quem tem ensino médio na Alemanha, ele não era capacitado, ele não era nada. Então ele se viu obrigado a trabalhar em serviços baixos. O pai e a mãe dele já tinham morrido, ele estava sozinho na vida. Então, cara, ele teve que trabalhar nas indústrias, teve que trabalhar nas fábricas. E aí, nas fábricas, ele teve contato com os comunistas. Aí você pensa, nossa, que virada da história, então Hitler agora começou no Partido Comunista e tal, a política, caralho. Ele viu os comunistas, ele tinha contato com a ideologia marxista, e ele olhava aquilo com muito maus olhos, ele odiava aquilo. Por quê? Gente, porque o Hitler, como vocês podem ter percebido, era nacionalista, exaltava a pátria, falava, olha a grande Alemanha, olha os germânicos, olha os arianos, olha que coisa linda. Enquanto os comunistas, a priori, os marxistas de verdade, que estão alinhados com Marx, são
internacionalistas. Vocês lembram disso? Então, é aquela ideia de, gente, foda-se pátria. Todos os trabalhadores do mundo têm que se unir, independente de crença, de religião, de raça e de nacionalidade. Então, foda-se o Império Alemão, foda-se. A gente tem que se unir aqui, fazer um partidão comunista e tomar o poder. E o Hitler via aquilo e dava coceira nele, falava, não, irmão, não, Otto von Bismarck, cara, Império Alemão, puta bagulho pica. Então ele começa a bater. Comunismo e nazismo nunca foram a mesma coisa, tá bom? Então, nazismo não é de esquerda, tá? Eu queria deixar isso aqui muito claro para todo mundo, antes de qualquer coisa. E ele sofre, gente, ele sofre muito, ele tem uma vida difícil de verdade, ele passa necessidade, ele passa fome, até que, em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial. E aí o Hitler vai para a guerra. Do lado austríaco, que é a pátria dele, que é onde ele nasceu, nada a ver. Ele fala, irmão, foda-se o Império Austro-Húngaro, eu vou lutar pelos alemães. E aí ele se alista no exército germânico. E, gente, ele se dá bem na guerra, viu? Ele era um bom soldado. A gente vai falar disso agora. Ele se alista na guerra, ele luta lá, ele é condecorado, tá bom? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. O Hitler é muito elogiado pelos oficiais dele, tratam ele como uma pessoa que era corajosa, que ia sem medo para as trincheiras. Gente, ele era um negocinho que chamava mensageiro. Mensageiro tinha que ir de uma trincheirinha para outra, uma trincheirinha para outra. E no meio dessas trincheiras tinha arame farpado, tinha bomba, tinha gente querendo te matar, tinha uma cacetada de coisa. Gás mostarda, gente, muito. E ele era muito corajoso. Ele era visto com muito bons olhos pelos oficiais do exército alemão. Só que a Alemanha ganha a guerra? Não ganha a guerra. Inclusive, quando o Kaiser renuncia e assina o armistício de Companhia, o Hitler está no hospital. Ele recebe a notícia lendo o jornal, ele fica putaço, mas enfim. E o Hitler, ele era daquela ala do exército alemão que não acreditava na derrota, que falava que eles foram traídos, apunhalados pelas costas. Se lembram disso da Primeira Guerra Mundial? Então, exatamente. É o que eu falei para vocês, gente. Quando a Alemanha se rende, o país não tinha sido invadido. A economia estava ruim, mas não estava daquele jeito. E o exército alemão estava na França, estava na Rússia. A Rússia já tinha se rendido, mas ele estava avançando ainda. Então o Hitler e uma grande ala nacionalista do exército alemão viu aquilo como uma traição. Como literalmente, olha só, esse povo, esse novo governo da Alemanha que acabou de ser imposto, ele traiu a gente, tirou a gente da guerra, sendo que nós íamos ganhar. A gente ia ganhar a guerra. O Hitler nunca ia se render, tá bom? Então ele fica amargurado com isso, ele fica #chateado, ele fica triste, cara. Ele fica magoado com isso daí, e essa amargura dele, falar certinho, ele vai carregar por toda a vida dele e vai influenciar na política nazista, tá certo? Como eu falei para vocês, ele é muito elogiado pelos oficiais dele, até que ele recebe a Cruz de Ferro. Gente, Cruz de Ferro é uma coisa, é uma condecoração muito forte na Alemanha, uma condecoração muito importante. E ele tinha uma patente militar baixa, ele era cabo do exército, ele não era general, qualquer merda assim. Então, um cabo ganhar uma Cruz de Ferro é uma coisa importante. Ah, o que é a Cruz de Ferro? Isso daqui, gente, ó, vocês estão vendo aqui no uniforme dele? Essa daqui. Era uma coisa de muito orgulho, ele carregava essa coisa para tudo quanto é lado, tá bom? Então é isso, gente. Hitlerzinho podia ter sido pintor, Viena, Academia de Belas Artes de Viena, podia ter aceitado ele, ia facilitar muitas coisas, mas não aceitou. O menininho ficou pobre, foi trabalhar em indústria, né? Se fudeu, conheceu os comunistas, odiou os comunistas, aí lutou na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu, ele ficou ressentido com isso, #chateado, e isso vai dar merda depois. Tá bom? Falamos de Hitler, vamos falar de nazismo agora. Gente, igual eu falei para vocês, acabei de falar, todas as características do fascismo que eu mostrei para vocês nas outras aulas servem para o nazismo. Eu não vou repetir elas, com exceção de algumas, que são importantes, tá? Mas tudo aquilo serve para o nazismo. Você pode pegar um Ctrl+C, dar um Ctrl+V aqui, não tem problema nenhum. Mas vamos falar. Falamos do homem aí, que criou o nazismo, agora vamos falar do nazismo em si, algumas características deles, para depois entender como é que ele ascendeu na Alemanha, tá certo? Então, características do nazismo, gente.
Nacionalismo exacerbado, a mesma coisa que eu sempre falo para vocês, uma exaltação sentimental, irracional da pátria. Você pegar os símbolos, a cultura, as tradições e falar, gente, é muito bom ser alemão, meu Deus do céu. A Alemanha é o melhor país do mundo, olha esse povo aí, esse bando de judeus, esse bando de eslavo, não tem nada a ver esses caras, a Alemanha. A Alemanha é aqui no meu coração. E muito ligado a esse nacionalismo exacerbado estava o arianismo. Gente, existe uma raça, e coloquem raça aqui, pelo amor de Deus, entre aspas, tudo bem? Porque isso nem existe, mas enfim. A raça predominante na Alemanha é ariana. Ariana, loirinho, de olhos claros, branco, tá bom? E aí, o que os nazistas acreditavam? Acreditavam que essa raça ariana era descendente de uma linhagem europeia pura, ou seja, só europeia, o que não era, tá bom? Isso é mentira, mas enfim, eles acreditavam nisso. E por causa disso, eles eram superiores a todas as outras raças. Por quê? Porque os eslavos, que é o povo lá da Rússia, da Armênia, era europeu. Só que não era puro europeu, então era meio que marginalizado. Os húngaros, os magiares, que é a etnia que deu origem aos húngaros, eles eram europeus, mas veja bem, teve mistura aí, teve gente de tudo quanto é canto, não é europeu de verdade. Então, é isso daí. Então, o arianismo é isso, acreditar que os alemães são descendentes única e exclusivamente de povos europeus, e por causa disso eles são superiores a todos os outros, tá certo? E aí, gente, olha só, a Alemanha é o melhor país do mundo. E o povo que mora na Alemanha é superior a qualquer outro do planeta Terra, porque eles são perfeitos, eles são lindos e maravilhosos. Então, nada mais justo, nada mais certo do que esse povo e essa pátria tão maravilhosa ter um espaço gigantesco para viver. É isso que o Hitler, que os nazistas, chamavam de espaço vital, ou Lebensraum em alemão. Não sei se eu falei certo, não sei falar alemão. Então vamos lá. Por ser uma raça superior, por ser a melhor nação do mundo, a Alemanha deveria ter o direito de se desenvolver, de se crescer, pelo amor de Deus, de crescer. Falei uma merda imensa agora. Mas enfim, de se expandir, certo? Então, de conquistar mais territórios, de aumentar a economia. E por causa disso, ela tinha que ter amplas porções de terra, no sentido físico mesmo, irmão, de ter um império gigantesco. E aí, gente, vocês estão vendo, tá? Eles acreditam nisso. Então, o que essa crença no espaço vital vai fazer? Vai fazer com que a Alemanha nazista seja extremamente expansionista, porque eles justificam esse expansionismo no espaço vital. Fala, olha só, eu sou alemão, sou a melhor raça do mundo e pertenço à melhor pátria do mundo, portanto, eu tenho o direito sagrado, alicerçado por sei lá quem, de invadir o seu país. De invadir o seu país, tomar ele para mim e colocar alemão para viver aí. Porque todos nós precisamos do espaço vital. Tá certo? Essa é a ideia por trás. Além disso, nazismo, olha só, você aí que acredita que é de esquerda, não é. Vou explicar para você, não é, tá bom? É anticomunista. Agora a gente viu aqui, o Hitler e todos os nazistas, por consequência, tinham aversão ao marxismo, que era tido como antipatriótico, igual eu falei para vocês, né? Aquela ideia de internacionalismo, e que era uma ameaça para o Estado alemão. Por fim, a última característica que eu vou trazer para vocês, que vocês já sabem, porque não tem jeito de não saber disso, é o antissemitismo. Gente, olha só. Semita é uma etnia, tá bom? Povos árabes, judeus, ó, tipo, é bem isso mesmo, viu, gente? É bem essa cult. Eu sou descendente semita, então é isso daqui. Narizão, cabelo desse tipo e tudo mais. Semitas eram também judeus. Não só judeus, mas também judeus. E na Alemanha, os nazistas vão propagar uma ideia de que os judeus eram inferiores. Eles ficaram conhecidos como os responsáveis pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Tipo assim, tinha gente que realmente acreditava que foi judeu que assinou o Tratado de Companhia, que foi judeu que convenceu o Kaiser a renunciar. Kaiser, fala certo. O Kaiser a renunciar. E além disso, também era atribuído aos judeus a culpa de ter surgido o comunismo. E olha só que coincidência, os nazistas odeiam o comunismo. Peraí, cadê meu mouse, meu Deus do céu? Os nazistas odeiam o comunismo. Então, olha só, judeu era culpado pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra,
pelo comunismo, e além disso, é um povo muito avarento, é um povo muito egoísta, que enquanto os grandes alemães, os arianos, puros de raça e caralho for, enquanto eles estavam passando necessidade, os judeus estavam lá, concentrados em sua riqueza, ricos, fazendo negócios sujos ou qualquer coisa assim. Era essa a crença, eu não preciso realmente falar disso para vocês, mas de qualquer maneira, a gente vai ver depois, na próxima aula, com mais detalhes, quando a gente vê o Holocausto, né? Uma merda. Mas enfim. Gente, alguma dúvida nessas características? Gente, chocado que ele nasceu 100 anos antes da Taylor. Ai, Léo, pelo amor de Deus. Ah, mano, as coisas que... Continua assim, mano, essas referências ajudam, mas enfim. Quando você disse que ele lutou do lado da Alemanha na guerra, mas a Áustria e a Alemanha estavam juntas, né? Tavam, Bia, tava. Ele só não serviu o exército austro-húngaro por pura pirraça. Porque ele falava, eu não vou lutar, bicha amada, eu não vou lutar do lado de húngaro, eu não vou lutar do lado de eslavo, tá bom? Era isso que ele falava, tá bom? O Hitler aqui... A gente imagina tanto o Hitler como assim, tipo, como exaltado, desse jeito, ele falando assim, eu não vou fazer isso. Mas, enfim, era por pura pirraça. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro eram aliados, tá bom? A Bia também perguntou, de onde eles tiraram isso, que a culpa de tudo era dos judeus? Começou assim, gente, recalque de verdade, começou assim. Eu ainda vou falar para vocês, na aula sobre o Holocausto, sobre um pouquinho da história dos judeus. Só que eu vou dar um spoiler agora. Gente, judeu sempre foi perseguido. Quando a gente pensa em perseguição, a gente pensa no Holocausto, mas não é o único evento que isso aconteceu. Ao longo da Idade Média, judeu só se fudeu, tá bom? Então, achavam que eles davam azar, que eles traziam doença ou qualquer coisa assim. Então, tipo assim, o judeu não podia ter terra, era perseguido, era morto, era uma cacetada de coisa, tá? Era uma merda, era terrível. Então, inclusive, gente, se vocês forem ver, e isso é verdade, viu? Grande parte dos judeus tem muita joia, tem muito ouro, tem muitas pedras preciosas. Mas não tem, tipo, terreno, não tem muito imóvel, não tem muita casa. Tem um objeto pequenininho, sabe? Pequenininho, sabe? Que dá para desfazer. Por quê? Porque ao longo da história, o judeu foi perseguido tantas vezes, mas tantas vezes, que eles não conseguiam se fixar em um lugar por muito tempo. Eles iam lá para a Rússia, ficavam 50 anos, aí depois de 50 anos o Império Russo fala, olha, odiamos judeu, vai embora. Aí eles tinham que ir embora, tinham que largar tudo que eles tinham para trás. E vender uma casa, vender um imóvel é muito difícil. E não dá para você carregar a casa. Joia dá, ouro dá. Então é por isso que eles tinham muita joia, muito ouro. Porque se eles fossem expulsos de algum lugar, primeiro, eles podiam vender esses metais preciosos muito rápido, era muito fácil de vender. E se eles não conseguissem, puta merda, Eduardo, e se eles não conseguissem vender, eles podiam carregar com eles. Entendeu? Então, para vocês verem, judeu sempre sofreu. Sempre. Na Idade Média, eles não podiam ter terra. Então, eles tinham que ir para a cidade, que naquela época era muito marginalizada. A cidade era vista como um lugar perigoso, tinha invasão o tempo todo. Então, os judeus não podiam ser senhores feudais, não podiam ter terras, não podiam ter servos. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ser médicos, ser banqueiros, serem advogados. Preste atenção nisso. Com o fim da Idade Média, acaba o feudalismo. Acaba essa valorização da terra. O povo começa a se dirigir para as cidades. Então, as profissões que os judeus ocupavam, que antigamente eram marginalizadas, banqueiros, médicos e advogados, agora elas são valorizadas. Agora o povo dá atenção para elas. E aí os judeus começam a se enriquecer. Óbvio que não todos, viu, gente? Pelo amor de Deus, tem muito judeu pobre, tá? Muito. Mas uma grande parte começa a se enriquecer. E aí o povo ainda tinha muito preconceito com o judeu. Então via ele como um povo que dava azar, era avarento, qualquer coisa assim. Então na Alemanha, quando ela estava pós Primeira Guerra Mundial, os arianos, em sua maioria, estavam fodidos, estavam quebrados, estavam sem dinheiro. E os judeus também estavam, só que estavam um pouquinho melhor. Aí começa o recalque. Começa o recalque alemão, fala, olha, esse povo filha da puta. Eu tô passando fome e ele tá lá, esbanjando. Sabe, eu acho que foram esses caras, foram esses judeus aí, essa raça aí,
que decretou o fim da Primeira Guerra, que traiu a gente. Mais do que isso, olha só, comunismo deve ser coisa de judeu, tá bom? Eu tenho certeza disso. Cá entre nós aqui, só essa racinha aí pode ter criado uma coisa tipo essa. Entenderam? Recalque, mais preconceito, igual a antissemitismo. É isso. Peraí que o povo começou... Ô, Edu, tem um negócio que eu já ouvi falar, que é o... Ai, como é que era? Acho que era algum economista que era judeu, e aí o Hitler acaba culpando também ele, algum nome específico. Mas também tem um negócio assim, se eu não me engano, por causa da causa da guerra também. Ô, Léo, depois se você achar, me fala, viu, cara? Porque eu realmente não sei. Mas, tipo, Beleza. me fala, eu coloco no material, de verdade. Queria muito sair. A Isa falou, lembrei de Jojo Rabbit agora. Gente, eu vou indicar esse filme pra vocês de qualquer jeito. Mas esse filme é maravilhoso, ele é perfeito. Por favor, assistam. Tem uma HQ muito boa chamada Mouse. Cami? Não. Mentira, gente. Tem uma HQ muito boa chamada Mouse, do Art Spiegelman, que conta a história de um judeu que sobreviveu na Alemanha nazista. É o pai dele, é o Vladek. A Bia falou, sim, é meu quadrinho favorito. Gente, eu vou adiantar para vocês. A imagem do Holocausto, do nosso slide do Holocausto, vai ser um quadrinho do Mouse, tá bom? Gente, é o melhor quadrinho que eu já li na minha vida. Eu concordo com a Bia. É perfeito, é incrível, é denso, é pesado, é maravilhoso. Maravilhoso, tipo assim, você chora pra caralho. Mas é muito bom. É muito incrível, tá? Eu vou passar pra vocês de qualquer jeito. Eu vou mostrar pra vocês o quadrinho, mas se vocês vão lá atrás, por favor. Ó, a Júlia já falou que tem o PDF. Se quiser, eu mando no grupo. Ju, por favor, mande. Inclusive, se for em link, eu coloco no material, tá bom? A Bia falou, mas é pesado. Fica o aviso pra quem é sensível. É bem pesado, cara. Tem uma cena, tipo... Gente, é maravilhoso. É perfeito, tá bom? Eu não vou dar spoiler de verdade, mas enfim, só fica assim. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Tá tudo ok? Tirando isso, a gente continua. Gente, Le Mans, de verdade, é muito foda. Olha, junto com, eu acho que o Watchmen, foi o único quadrinho que foi indicado para 100 maiores obras literárias do século XX. Tá bom? Pra vocês verem, o quadrinho é muito foda, gente. O Art Spiegelman é um artista fodido. O traço dele é maravilhoso e a história é muito pica. É sério, de verdade. E é super famoso, é super cult. Tipo, de cult não, é tipo super pop, de verdade. Tipo, vocês acham em qualquer lugar, tem PDF, por favor, leiam, é muito bom. Mas enfim, gente, então vamos continuar. É sério, gente, para que se você mora numa caverna e não conhece mouse, é sério, procura na moral, é perfeito. Bom, gente, a gente viu agora características do nazismo, agora vamos ver como é que essa merda surgiu, né? Como é que esse negócio começou na Alemanha. Terminada a guerra, gente, o Hitler era um veterano de guerra que foi muito condecorado, foi muito elogiado, mas ainda assim, era um veterano de guerra que não era formado na faculdade, que só tinha um ginásiozinho. Gente, ele não tinha muitas opções de procurar emprego. Então ele continuou no exército, tá bom? Ele continuou num setor mais burocrático e tudo mais, até que, eventualmente, ele é convidado para entrar na inteligência alemã como espião. E aí, dentro dessa... Tipo FBI, viu, gente? Não é bem FBI, mas é tipo. Aí, dentro dessa agência de inteligência, ele recebeu a missão de se infiltrar em um partido que estava sendo visto pelas autoridades alemãs como perigoso, porque ele era muito extremista, muito, sei lá, que era o Partido dos Trabalhadores Alemães, puta que pariu, alemães, sediados em Munique, que é a capital da região da Bavária, tá bom? É lá a direita é leste, né? É lá a leste da Alemanha, lá naquela partezinha lá. E aí o Hitler vai lá, como esse espião, ele vai lá na surdina, se infiltra no partido e começa a observar. Gente, o Hitler, teoricamente, devia ser o X9. Ele devia ver o que o povo estava discutindo lá, anotar num caderninho e entregar tudo para o governo. A ideia era essa. Porém, olha a merda, olha a ironia do destino. Quando ele estava frequentando essas reuniões, ele estava assistindo esses congressos e tudo mais, ele ficava, caralho, irmão, eu concordo com isso. Eu concordo com o que esse partido prega. O que esse partido pregava, gente? Isso daqui, tá bom? Idêntico. Ctrl-C, Ctrl-V. Era exatamente a mesma coisa. E principalmente antissemitismo. O Anton Drexler, eu não sei como é que fala essa porra desse nome, esse mano aqui, ele
ele era muito antissemita, e ele compra o Hitler nessa. Ele era muito bom orador, e aí o Hitler, cara, ele fica fascinado com esse negócio, fascinado com esse partido, até que chega um ponto que ele fala, olha só, inteligência alemã, eu me demito, eu tô indo embora, aqui para vocês, eu vou me juntar a esse partido e eu vou virar político. E aí começa toda a merda, né? E o Hitler, gente, querendo ou não, isso é verdade, eu não sei falar alemão para entender os discursos dele. Então eu só vou confiar aqui no senso comum. Mas falam que ele tinha uma oratória filha da puta, que ele era muito bom. Ele convencia as massas, tinha um discurso muito bom, um jogo de cintura. Então, tendo essas características, sendo uma pessoa, para a época, considerada carismática, sabe, ele, rapidamente, ele consegue assumir o controle do partido. Ele se torna meio que presidente do partido, o grande líder dele. E aí, ele muda o nome do partido. Ele muda para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Que em alemão é... Puta que pariu. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, não sei falar essa merda. Que é daí que vem o nome nazismo. Porque, ó, nacional-socialismo, nacional-socialismo, nazi. Partido nazista nazi, tá bom? Surge daí. E aí, vocês devem ter visto, Partido dos Trabalhadores, Nacional Socialista, mas é o PT da Alemanha, irmão. Não, olha só. Vou explicar para vocês agora. Vou explicar só uma vez, para acabar com isso de vez, de, nazismo é de esquerda, piriri pororó. Olha só, é o seguinte. Socialismo, até o fim da Segunda Guerra Mundial, era um termo que estava em disputa. Tá bom? Não era uma coisa só atrelada aos marxistas, não era um termo só de esquerda. Tinha muito pensador, filósofo, esse tipo de coisa, que tentava pensar num socialismo de direita. Tá bom? Primeiro pontinho. Então, esse socialista aqui não tá no sentido do espectro à esquerda, tá no sentido da direita. Por mais que hoje em dia seja muito estranho a gente pensar num socialismo de direita. Não faz sentido pra gente, mas naquela época fazia. Era um termo que não estava definido ainda, estava em discussão, estava em disputa, tá bom? E mais importante do que isso, por que Partido dos Trabalhadores? Por que Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores? Porque isso atraía público, irmão. Isso era uma jogada política. Por que você colocar que o seu partido luta pela causa operária? Por que você colocar que o seu partido está compactuado com causas sociais? Era bom para propaganda. Porque os trabalhadores iam olhar com bons olhos. Então, tudo isso daqui é um grande jeito de você angariar gente, de você pegar trouxa. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores é tão socialista e tão comprometido com os trabalhadores quanto a Coreia do Norte é democrática. Chama República Democrática da Coreia do Norte, mas tá no nome, é óbvio que é democrática, sabe? Tá escrito ordem e progresso na bandeira, mas é óbvio. Olha a beleza que a gente tá bom? É só um nome. É só um nome. E esse socialista que tá aí não é do espectro da esquerda. É mais uma ideia de estar comprometido com causas sociais. Agora, não é do jeitinho que o Marx falava, tá bom? Era diferente. Ele entra pro Partido Nazista. Entra não, né? Ele funda, desse modo, o Partido Nazista. Que também vocês podem chamar de Nacional Socialista, tá? Além disso, ele cria um negocinho muito legal chamado SA, que são os grupos de milícia. Gente, assim como o Mussolini tinha seus camisas negras, os nazistas vão ter a SA, tá bom? É isso, gente. Criou o partido, começa a militar, começa a ir em passeatas, tem uma milícia agora. Aí o Hitler fala, irmão, eu sou ariano de raça pura. Eu sou alemão. Agora, eu sou cidadão alemão. Ele conseguiu cidadania alemã, tá bom? Eu sou cidadão alemão. Eu tenho total condição. Eu, Hitler, uma pessoa incrível, maravilhosa, um grande orador, uma pessoa brilhante, um gênio. O Hitler se achava demais. Um gênio. Eu tenho totais capacidades de tomar o poder. E se eu não posso fazer isso democraticamente, pelas urnas, eu vou fazer à força. Assim como meu parceiro, meu compatriota Benito Mussolini fez na Itália em 1922, com a Marcha sobre Roma. Então, gente,
Em 1923, nessa ideia de tomar o poder, o Hitler faz o que ficou conhecido como Putsch da cervejaria. Putsch em alemão é golpe. Pode ser Putsch da cervejaria ou Putsch de Munique, porque aconteceu em Munique. Gente, qual que é a treta? Bavária, vocês podem lembrar o nome da cerveja, porque é justamente isso, é uma região que produz muita cerveja. E na Alemanha, cerveja não é essa coisa de... Também é, mas não é tão descontraída igual é no Brasil. Então, tipo assim, o Brasil, as elites intelectuais brasileiras, elas se reuniam muito em cafés para discutir política, para ficar lá trocando ideia. Na Alemanha, era na cervejaria, tá bom? Então, o Hitler e os nazistas e a SA, eles se dirigem para a maior cervejaria de Munique, onde nada mais nada menos que, tipo, o governador da Bavária, tá? Não era governador, não é esse o nome, mas eu esqueci, honestamente, então, tipo, era meio que o governador. O governador da Bavária estava lá, estava com um monte de político importante, e eles estavam lá debatendo ideia, trocando uma ideia com o povo, tá um ambiente legal. Aí a SA chega lá, cerca o prédio, o Hitler pega todo esse povinho aí, esses políticos, coloca numa salinha, puxa uma pistola, coloca na mesa e fala, irmão, é o seguinte, ou vocês me ajudam com essa merda, ou vocês vão morrer. E a ideia dele era essa, começar com uma manifestação grande em Munique e depois se dirigir para Berlim. Só que dá merda. Por quê? Primeiro, o povo, ele não adere massivamente a esse movimento, e segundo lugar, a polícia alemã reage, tudo bem? O golpe dá errado, e todo mundo que está lá ou é morto ou é preso. O Hitler, pro nosso azar, foi preso, tá bom? Ficou chateado, ficou triste, puta, deu errado o golpe, aí ele foi preso. Só que isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pro Hitler, porque foi a partir da prisão dele que o nazismo se propagou de uma maneira nunca antes vista na Alemanha. Por quê? Porque até então, o partido nazista era muito regional. Só o povo de Munique conhecia. E se forçasse muito a barra, o povo da Bavária. Mas além dessa região, ninguém nunca tinha ouvido falar de nazismo. Agora, quando o putsch da cervejaria acontece, quando o Hitler é preso e julgado, aí todo mundo passa a conhecer o nazismo. Veja bem, não passa a aderir, não passa a compactuar, mas passa a conhecer, que é o primeiro ponto. Além disso, na prisão, o Hitler escreve, né, um Mein Kampf, que traduzindo fica Minha Luta, que é a autobiografia dele. Gente, assim, eu não recomendo que vocês leiam agora, porque é um tijolão, é um livro grande pra cacete, e tipo assim, super detalhado, tá ligado? Mas se vocês tiverem tempo algum dia, leiam. Leiam que ajuda a entender muitas coisas, de verdade mesmo. Tem PDF lá na internet e é muito difícil vocês conseguirem comprar. Tipo assim, a Amazon não vende, nem nada desse tipo. Mas eu já achei no Mercado Livre e, tipo assim, gente, eu moro numa cidade de 25 mil habitantes, sem sacanagem. Eu achei na banquinha da minha cidade. Tipo, tava lá jornal, recreio, figurinha, tazo e o Mein Kampf. Eu não acreditei, mas enfim. Não, é difícil de achar fisicamente, mas não é tão difícil assim. Se vocês quiserem, dá pra achar, tá bom? Gente, nesse livro, ele conta a história que eu falei pra vocês aqui. Cadê essa porra? Quando ele tava na academia de artes, queria entrar na academia de artes, as brigas que ele teve com o pai, o tempo que ele passou com contato com os comunistas. Então, esse livro, ele serviu como uma grande propaganda das ideias nazistas. Porque nele, o Hitler vai pegar todo o ódio que ele tem, sabe, desse novo governo, da República de Weimar, dos judeus e tudo mais, e vai escrever no livro. Esse aí, irmão, é tipo a Bíblia do nazismo. Não é tipo, não, é a Bíblia do nazismo, tá bom? Então, é os 10 mandamentos, só que é mais de 10, no caso. Mas, enfim, ele escreve esse livro. No começo ele não vende tanto, mas conforme o Hitler, ele vai ficando mais popular, ele vai começar a vender mais, e como a obra era do Hitler, ele vai ganhar bastante dinheiro com isso, tá bom? Ele vai ficar muito rico. Em 1925, ele é solto, tá? O Hitler, ele foi preso e tal, mas ele é solto depois. Era para ele ficar 5 anos, ele ficou só 1. Acabaram perdoando o cara, tinha muita pressão para ele sair, aí acabou saindo. Só que o partido nazista estava proibido, tá? Ele não podia atuar mais. A Bavária tinha banido o nazismo. E aí o que o Hitler faz? Ele refunda o partido no norte do país, em outra
região. É óbvio, ele fala, não, nunca mais, ó, viajei, essa ideia de nazismo é errado, nunca mais vou fazer isso. É isso que ele fala para as autoridades. Mas real, ele fundou o partido em outro lugar, e agora ele vai tentar, né, angariar a gente, pegar a gente. O partido nazista, ele tinha uma influência até que relevante nas grandes cidades. Ele influenciava na vida pública das pessoas e o povo, em geral, conhecia o nazismo. Só que nas urnas, no parlamento alemão, ele não era expressivo. Tá bom, então? Mas tinha uma grande propaganda, inclusive, é isso que eu vou falar disso para vocês agora. Ele era bem conhecido principalmente por causa dessa propaganda deles. Sabe, o nazismo, gente, foi uma das primeiras ideologias, primeiros partidos que usou comunicação nova, novas tecnologias, rádio, cinema, para propagar as suas ideias. E quem que estava à frente dessa arquitetação de toda a propaganda política nazista é o Joseph Goebbels, que é super famoso. A gente vai ver mais dele daqui um pouquinho, tá bom? Só que, no geral, por mais que o povo conhecesse o nazismo, por mais que eles tivessem uma propaganda muito efetiva, a adesão popular era baixa. Por quê? Porque o Hitler foi solto em 1925. O Tratado de Versalhes foi revisto em 23. O Plano Dawes entrou em ação em 24. Então, a economia alemã já estava melhorando. E o país, ele estava meio que se reerguendo. Todo mundo estava começando a conquistar melhores condições de vida e tudo mais. Então, a sociedade alemã estava menos radical. E nazismo, fascismo, precisa de uma população radicalizada para subir no poder. E a Alemanha não estava com isso até então. É óbvio que a situação muda. Gente, alguma dúvida até aqui? Ó, esse vai ser o último slide que eu vou dar para vocês. A gente termina esse assunto na próxima aula, tá bom? Não deu tempo de novo. Eita, pelo, peraí. Ô, inferno. A Cami falou, tem muito filme bom. Lista de Schindler, Menino de Pijama Listrado. Gente, tem um monte, tá? Assim, super cult. Cult não, caralho. Cult é o contrário, super pop. Mas eu vou falar um monte pra vocês. Eu vou colocar um monte de referência, tá bom? Bastardos Inglórios, muito bom. Aí a Cami falou, é muito louco como pegar um símbolo budista, que é a suástica, e associar uma coisa tão ruim como o nazismo. É porque não é bem o símbolo do budismo. Tipo, a suástica, ela é curvadinha. E o do budismo é reto, tá ligado? E o Hitler nem noiava. Tipo assim, quem fez o símbolo, quem desenhou a suástica foi o Hitler, que ele era artista e tudo mais, aí pediram pra ele desenhar. E ele nem noiava, tá ligado? Ele só foi lá, desenhou o bagulho e falou, olha que lindo, vou usar. E foi isso. Aí os hindus e o povo lá que sofre. A Cami falou, tem um Nerd Tour na Alemanha, que eles vão numa cervejaria que os nazis se encontravam, é bem interessante. Eu nunca vi esse Nerd Tour, Cami, mas, gente, Nerdcast é muito bom mesmo, pop, mas muito bom, de verdade. Aqui, vocês não vão ver nenhuma recomendação cult, tá bom? Eu sou anti-cult, aqui é tudo senso comum, viu, gente? A Gi falou, ele deixou recentemente de ser proibido. Gi, o que deixou de ser proibido? A suástica? Ah, o My Camp. Tá bom, entendi. O Léo falou, nas bancas de jornais você encontra o pior livro. Mano, foi muito bom. Eu juro por Deus, tava o Estadão e do lado tava o Mein Kampf. Eu falei, mano, não é possível. Não é possível que isso chegou em Cajuru. A Gi falou, eu achei em um sebo perto da Sanfran. Foi tenso de achar. É porque não tem muita edição, né, gente? É meio tabu você vender essa porra, tá ligado? Aí o Léo falou, putz, tem uns sebos muito bons perto da Sanfran mesmo. Nossa, saudades. Pois é, eu fui em um. Não vamos tocar nesse assunto, tá? Gatilho, mas enfim. Gente, vamos continuar. O último slide da aula, tá bom? Nazismo, para se consolidar, precisava de uma população radicalizada. E essa não era a situação da Alemanha. Até 1929. Quando estoura, caralho, velho, eu tô falando muita merda hoje, puta que pariu. Quando estoura a crise de 1929. E aí toda aquela ajuda que a Alemanha tinha, plano Dawes, auxílio econômico e tudo mais, acabou, irmão. A Alemanha, você que se vire. E foi literalmente isso que os Estados Unidos falou para a Alemanha. Olha só, anda com as tuas pernas, cuida do seu, que eu tô pulando fora desse negócio. E aí o país mergulha mais uma vez numa crise econômica fodida.
Mas mais fodida ainda da anterior. Só para vocês terem uma ideia, 44%, eu já falei isso para vocês, mas vou falar de novo. 44% da população do país ficou desempregada. Não tinha emprego, não tinha jeito nenhum de conseguir. E o povo lá passando fome, passando fome. Nesse cenário, o que acontece? A população se radicaliza. Por quê? Calamidade pública, tá todo mundo se fudendo. E quem que ganha força? Partidos extremistas. Comunismo e nazismo. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que comunismo é equiparável ao nazismo, porque não é, tá bom? Pelo amor de Deus, eu só quero dizer que comunismo, para aquela época, era muito radical no sentido de revolução, tudo bem? Então falava, olha, o comunismo comunista bolchevique é muito exaltado e tudo mais, é muito revolucionário, é muito extremista. Nazismo é extremista no outro sentido, no sentido de vamos construir câmara de gás e assassinar em massa uma população. É diferente, tá bom? Eu só quis dizer, vocês entenderam, vai, não preciso explicar para vocês. Aí o que acontece? A mesma coisa que aconteceu na Itália, que todo mundo tem medo do comunismo e esquece do fascismo, e esqueceram do nazismo. Então, as elites germânicas, com medo de acontecer uma revolução bolchevique, igual tinha acontecido na Rússia, igual tentaram na Alemanha, né, tentaram na Baviera, tentaram aí em Berlim, eles estavam com medo de acontecer de novo, e dessa vez dar certo, porque a população estava muito radicalizada. Então, ela passa a tolerar os nazistas, fala, olha, esse Hitler é um louco, ele é um lunático, mas antes ele do que esses bolcheviques malucos aí, esses caras que vão roubar a nossa propriedade. Mais do que isso, eles não só toleraram, alguns industriais começaram a bancar os nazistas, assim, ativamente, de verdade. Então, o partido nazista começa a crescer, e aí o Hitler estava vendo essa onda, falou, irmão, é minha deixa hoje. Ele começou a fazer um monte de discurso, onde ele prometia o mundo, cara, falava, olha só, se eu assumir o governo, eu vou acabar com esse tratado de Versalhes, essa palhaçada, a Alemanha vai ser um grande império de novo, nós vamos ser o terceiro Reich, essa crise vai ser superada, eu prometo a todos vocês, eu vou gerar mais empregos, vou dar melhores condições de vida para os camponeses, vou acabar com essa farra aí dos judeus e tudo mais. E aí ele começa a crescer muito nas eleições, o partido nazista começa a crescer muito, até que chega um ponto que, em 1932, acontece eleições para o parlamento alemão, conhecido como Reichstag, Reich, tipo governo, império, Tag, prédio, prédio do governo, parlamento, e o partido nazista obteve 32% dos votos. Gente, eu coloquei a imagem errada. Exatamente. Essa imagem aqui devia estar aqui e essa imagem devia estar aqui. Ai, que merda, mas enfim. O partido nazista conseguiu 32% das cadeiras do parlamento. O Hitler, ele tentou concorrer para presidente da Alemanha, só que ele perdeu para um veterano de guerra, chamado Paul von Hindenburg, que era herói, aí tipo, o povo votou nele. Só que os nazistas, pela primeira vez em toda a história, conseguiram se colocar no governo, e que se colocaram de maneira ativa. 32% não é pouca coisa, tá bom? Eles entraram no governo da Alemanha. Gente, vamos acabar por aqui. Vocês precisam de um tempinho para descansar, tá? Peraí que eu vou parar de gravar a aula.